Stella e Brandon têm um dos relacionamentos mais estáveis de Vinx. Mas existe um detalhe curioso no início da história que muita gente esquece. Brandon não aparece como príncipe. Ele aparece como escudeiro. No começo da série, ele troca de lugar com Sky. Sky se apresenta como escudeiro, e Brandon assume a identidade de príncipe. Uma troca de identidades que parece apenas um detalhe da história. Mas quando olhamos com mais atenção, isso revela algo interessante sobre o relacionamento dele com Stella. Porque Stella é princesa de Solaria, uma das figuras mais importantes de seu reino. Alguém que cresceu cercada por status, luxo e expectativas. Então seria fácil imaginar que o relacionamento dela teria que seguir esse mesmo padrão. Um príncipe, um casamento político, uma união entre reinos. Mas Brandon não entra nessa história como um príncipe. Ele entra como alguém completamente comum, sem título, sem poder, sem posição real. E ainda assim Stella se aproxima dele. Ela gosta da personalidade dele, da confiança, do jeito relaxado que ele tem. Brandon nunca tenta impressionar Stella com status. Ele não tenta competir com o mundo dela. Ele simplesmente é ele mesmo. E talvez seja exatamente isso que torna o relacionamento dos dois tão natural. Porque Stella passa grande parte da vida sendo vista como princesa, como símbolo de Solaria, como alguém que precisa representar um reino inteiro. Mas com Brandon, ela pode simplesmente ser Stella, sem expectativas políticas, sem formalidades, sem máscaras. Quando a verdade sobre a troca de identidades aparece, algo interessante acontece. O relacionamento deles não muda, porque o que Stella já gostava em Brandon não tinha nada a ver com o título dele. Não era sobre posição, não era sobre poder, era sobre quem ele era como pessoa. E isso cria uma dinâmica bem diferente de muitos romances dentro de Vinx. Enquanto outros relacionamentos da série lidam com rivalidade, orgulho ou status, Stella e Brandon parecem funcionar de forma muito mais simples. Eles não precisam provar nada um para o outro. E talvez seja exatamente por isso que os dois acabam se tornando um dos casais mais equilibrados da série. Porque desde o começo, o relacionamento deles nunca foi construído sobre títulos. Foi construído sobre escolha. Mas isso também levanta uma pergunta interessante. Se Stella tivesse conhecido Brandon apenas como um escudeiro desde o início, será que o relacionamento deles teria começado da mesma forma?